Boa tarde. Eu sou Marcos Vilela, eu sou especialista GIS, né, como o Zelão comentou aqui agora. Trabalho com energia e meio ambiente aí desde 2008, uns 14 anos já de trajetória. E antes de iniciar a apresentação aqui, vou falar de geoprocessamento em processos ambientais. Eu queria mostrar um livro que a gente publicou ano passado, de geoprocessamento no setor elétrico, né, que tem bastante aplicação prática aqui. E eu queria pedir 2 voluntários para me acompanhar aqui na apresentação. E aí eu vou fazer um sorteio, mas uma competição aqui para ver quem leva o livro. Temos um voluntário aí, por favor, pessoal. São 2, gente. Mais um, por favor. Legal. Não precisa responder pergunta. Qual é o seu nome? Joana. Felipe. Eu queria pedir para vocês sentarem aqui, por favor. Aqui no auditório também está meu filho ali, o Caetano, sentado ali atrás. Eu peguei o Lego dele emprestado em casa. E vamos fazer uma montagem de Lego aqui. Vou dar um para a Joana e outro para o Felipe. Enquanto eu faço a apresentação, eu pedi para vocês montarem o que vier na cabeça aí. Tá? Pode usar todas as peças. Qualquer coisa vocês me avisem. Ok? Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Então, dentro da apresentação, a gente vai fazer uma introdução, depois contextualizar um pouquinho, né, o que são esses processos ambientais, falar do planejamento, né, que está dentro dos processos ambientais, a parte de licenciamento, o monitoramento e depois uma conclusão, né, sobre a apresentação. Vou tentar ser rápido para ver se a gente consegue fazer talvez uma pergunta, um debate no final, pedir para o Zé Lão me ajudar a marcar o tempo. E aí eu dou uma contextualizada aqui primeiro, né, dessa questão. Eu acho que grande parte do público aqui são de geógrafos, né? Então vou puxar bem, né, como geógrafo também, nesses conceitos, né, conceitos da geografia, né, relação entre o homem e o meio em que habita e transforma. Acho que todo mundo já ouviu muito esse tema, né, esse conceito. E aí eu coloco ali em parênteses, né, a relação entre o homem e o empreendimento em que habita e transforma o meio, né? E depois o conceito de geoprocessamento, né, que é um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem modelar o mundo real em ambiente computacional. Mundo real, né? Então, quando a gente fala em modelar o mundo real, a gente está pensando em pegar todos os processos reais que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rede urbana, na nossa parte ambiental, meio físico, enfim, modelar todos esses dados, né, dentro do ambiente computacional. Então, o geoprocessamento, a gente tem que pensar, sempre abrindo a cabeça que todo dado, né, tudo acontece em algum lugar. Então, tudo pode ser modelado dentro de um software, né, nesse conjunto de ferramentas. Então, a relação entre empreendimento e o meio, né, é uma relação, né, onde tudo que acontece dentro dessa relação, eu consigo modelar ela e trazer para o ambiente a partir de um conjunto de técnicas e ferramentas, né, no ambiente computacional. Então, eu queria deixar bem frisado assim, esses conceitos, que eu acho que eles são importantes ao longo da apresentação. Então, um pouco dessa contextualização também, né? Então, todo tipo de dado possui em sua natureza variável geográfica, desde um Pix que eu estou fazendo, esse Pix ele foi feito em algum lugar, né? Um Uber que eu chamei ele de algum lugar. Então, todos esses dados eu posso apresentar algum tipo de padrão espacial. São objetos de análise de alguém, de algum analista de geoprocessamento em algum canto do mundo, né? Então, o geoprocessamento é o caminho mais curto entre o acontecimento de um fato, transação e entendimento do padrão espacial que este dado representa. Então, eu vou falar algumas aplicações, né, de geo para além dos processos ambientais, que eu já trabalhei algumas, que eu acompanhei durante esses anos de trajetória. Então, hoje em dia, bancos e corretoras financeiras estão usando muito o geoprocessamento. Parte de seguro agrícola. Hoje em dia, para um banco, quando ele empresta dinheiro para um fazendeiro fazer uma plantação, uma lavoura, ele está monitorando, né, aquela plantação, ele usa o dado do CAR, ele tem analistas ali, ou contrata empresas que fazem esse tipo de trabalho,
para saber qual é o risco, né, daquela plantação ser colhida no tempo certo, de ter algum risco climático. Então, corretoras, bancos, a parte de seguradoras também. Hoje, toda seguradora, na hora de fazer uma apólice, ela avalia a localização. Na hora de posicionar um guincho durante uma enchente em São Paulo, ela pega todo o histórico de quebra de automóveis, tudo isso no mapa. Então, sim, é muito além de mapas, como a gente estava comentando ali, né? São dados, são análises, são capacidades de estatística muito presentes em todos esses segmentos de negócio. Aí vai para o setor elétrico, né, onde a gente vai falar bastante aqui, mineração, agricultura, silvicultura, petróleo, rede de gás, telecom. Essa parte aqui a gente chama de utilities, né, redes de gás, telecom, saneamento. Elas são grandes usuárias de GIS. Hoje, no Brasil, o setor que mais consome, né, licenças de software de geoprocessamento no Brasil está dentro dessa gama ali das utilities. Redes de varejo, logística, administração pública, né, prefeituras, governos municipais, federais, saúde, segurança pública, defesa, enfim. Quase todos os segmentos de negócio que a gente imagina são usuários, né, da informação geográfica, são usuários de GIS. E, além de todos esses aplicativos aqui que vocês devem conhecer, né, o Caetano tem o Pokémon Go ali no celular dele, e acho que alguns de vocês devem ter outros desses aplicativos aqui, todos eles fazendo uso de informação geográfica, todos eles são, né, um coletor de dados geográfico sendo usado em tempo real aí por milhões de pessoas, gerando muitos dados, muitas análises a partir de todos esses inputs de dados. Então, hoje em dia, todo mundo tem um sistema geográfico no bolso, né, um sistema de informação geográfica no bolso, mesmo sem saber que está contribuindo, está coletando informação. Aí vamos, então, né, depois dessa introdução sobre o GIS, entrar um pouquinho nos processos ambientais. Vou ficar um pouco de lado aqui. Então, os processos ambientais são um conjunto de normas, né, atores, técnicas que envolvem para garantir a reparação de danos aplicados no momento do licenciamento, né, da construção de um novo empreendimento. Então, no momento que um empreendedor pensa em construir, seja um condomínio, seja uma ferrovia, seja um porto, ele também vai ter que passar, né, conhecer um pouco desse rito do licenciamento ambiental, que parte do planejamento, licenciamento prévio, a implantação, a operação e depois o descomissionamento, né, que é quando aquele empreendimento ele para de operar. Terminaram aí, Lego? Daqui a pouco a gente dá uma olhada. E essa competência do licenciamento, ela parte do tamanho do empreendimento, né? E vai de acordo com a avaliação ambiental, se é um empreendimento causador de maior impacto, de menor impacto ambiental, a área que esse empreendimento está alocado, né? Então, esse projeto ele vai ser enquadrado, né, e dentro do licenciamento desse rito, né, de LP, LO, né, que enquadra o licenciamento ambiental, ele pode ser feito através de um EIA-RIMA, que é um estudo mais complexo, através de um RAS, né, que é o relatório mais simplificado. Então, tudo isso são pequenos procedimentos ali que compreendem a parte do licenciamento ambiental. E aí, a gente traz para esse cenário. Jonas, se quiser sentar aqui, depois a gente volta, chama vocês ali para a gente ver a competição ali de quem montou o melhor Lego. Depois vocês vão entender um pouco por quê. Então, o licenciamento ambiental, como a gente conhece hoje, ele iniciou na década de 80 ali, né? O primeiro licenciamento ambiental do IBAMA foi em 1988, nesse formato de EIA-RIMA, né? E esse aqui era um pouco da tecnologia disponível naquele momento, né? Então, a gente estava iniciando, né, o uso de computadores, dos PCs, né? O GPS estava surgindo na Guerra do Golfo ali, né? Então não tinha nem muito GPS disponível. Mas, durante os anos 90, essa foi a tecnologia que acompanhou, né, os procedimentos do licenciamento ambiental federal. E esse tipo de licenciamento, de procedimento, que é um procedimento legal, né, que envolve bastante informação, né, grande produção de relatórios, a partir da coleta e da análise da informação geográfica, seja ela de meio físico, meio socioeconômico, meio biótico, todas elas são informações que estão locadas em alguma localização. Então, elas são informações geográficas que são produzidas em forma de relatório e levam, né, então, o entregável do licenciamento ambiental, ele é um grande relatório, muito papel, né, e isso, durante muito tempo, foi visto pelos empresariados assim, como um grande vilão, né, do progresso, porque para analisar, né, tanto para produzir, também para analisar essa grande quantidade de informação, demanda muito tempo, né. Aqui tem um gráfico que explica um pouco disso. O número de licenças ambientais emitidas pelo IBAMA, desde o início ali, né, até 2020. E aí a gente pega um pouco também da construção e da nossa economia, né, nos últimos
30 anos ali. Né? Toda a questão do Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, né? A quantidade de licenças ambientais foram quase que dobrando, né? Ano após ano. Então, isso foi um grande salto da economia brasileira, refletida em número de licenças ambientais. Ali em 2015, a gente tem a crise política, né? Tem o processo de impeachment, tem toda a queda, né, da economia, e depois um pouco de... Ela volta a dar um insight de crescimento depois ali em 2019, 2020. Então, essa grande quantidade de projetos que estão sendo licenciados, como a gente colocou, gera muito papel, gera muita informação, muito trabalho para os analistas do IBAMA que estão lá sofrendo pressão dos empresários. Então, eu faço esse paralelo aqui porque a gente vai ver o quanto que a tecnologia pode apoiar, né, e vem apoiando na desconstrução desse modelo arcaico aqui de análise de dados, né, daquele formato, daquele modelo padrão, e onde que com a implantação, né, com a inserção tecnológica, a gente consegue chegar em agilidade, ganho de produtividade, muito do que a Rafa comentou aqui agora, né, ela falou de um exemplo que os analistas eles ficavam 5 dias em campo e 3 meses montando relatório. Agora eles não precisam disso, eles apertam um botão, esse dado sobe, já está lá o relatório pronto. Né? Então, é um pouco disso, essa transformação, essa ruptura tecnológica que traz bastante ganho de produtividade e efetividade, né, para o licenciamento ambiental. Porque hoje a gente está vivendo uma era de muita produção de informação. Né? Então, os processos legais também eles precisam acompanhar, né, essa grande produção de informação. A quantidade de sensores hoje que a gente tem em órbita, a produção de dados em tempo real, todos os celulares ali coletando informação. Então, a gente vive hoje a era do Big Data, da indústria 4.0, né? Mas e nos processos ambientais? Será que a gente já deu esse salto ou a gente ainda está na era do disquete, do papel na produção? Né? Eu acho que é um pouco daquilo que até a Rafa comentou na palestra anterior, é uma estrada longa, né, que você vai caminhando, mas cada vez mais a gente vê que as empresas, os órgãos ambientais, né, o governo, os empresários, os empreendimentos, eles vão se adaptando a essa nova inserção tecnológica, mas ainda é um pouco devagar. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível. Né? A gente não está falando de coisas de futuro. Antigamente, sei lá, 20 anos atrás, para a gente conseguir baixar a imagem de satélite, fazer o processamento digital, era tempo, né? Era difícil se acessar os dados. Hoje a gente tem tudo disponível, a gente tem tudo já pronto, analisado. Muitos fornecedores de informação, acho que eu não assisti, mas imagino que a fala do Pilege aqui de manhã colocou bastante isso, né? A quantidade de informação livre que a gente tem disponível. Realmente assim cabe, né, a nós, né, geógrafos, analistas de geoprocessamento, quem está se formando na área, né, saber usar essa tecnologia disponível, essa grande quantidade de dados disponíveis para tornar realmente mais efetivo todos esses processos, aqui focando no processo ambiental. Né. Então, dentro do processo ambiental, vou tentar detalhar um pouquinho cada uma daquelas etapas. Né. Então, a primeira de todas é o planejamento, seria os estudos de viabilidade ambiental. Essa é a parte que eu acho que eu mais gosto de trabalhar quando eu estou envolvido num tipo de estudo como esse, porque é meio que aquele terreno livre. Né? No caso aqui, eu estou representando uma linha de transmissão. Quando vai fazer um projeto de uma linha de transmissão, é como se fosse um processo geométrico, um problema geométrico. Você tem um ponto A, um ponto B, né? E tem que fazer ligação desses dois pontos. Entender por onde que essa linha vai passar é uma solução geográfica. Então, é um problema geométrico resolvido a partir de uma solução geográfica. Então, você tem inúmeras possibilidades. Né? Eu faço um paralelo como se fosse esculpindo uma pedra bruta. Você tem o terreno, aí você tem inúmeros dados, inúmeras informações ali que podem ser tanto aptas, né, prós para você implantar empreendimento e são restritivas para você implantar empreendimento. Isso daqui é a nossa função. Né? Isso aqui é a gente que domina essa ciência, né, que entende a geografia, entende a complementaridade das ações sociais, das ações físicas, né, o que isso interfere no meio, tudo isso aqui é o nosso objeto de análise. Né? Então, quando você trabalha no planejamento de empreendimentos, estudos de locação, a gente usa o máximo da nossa formação. Né? A gente está estudando aspectos humanos, aspectos sociais, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, áreas de unidade de conservação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente definir ali qual que é o melhor traçado, qual que é o melhor traçado de uma rodovia, de uma ferrovia, qual que é o melhor local para me implantar um porto. Né? Então, todos os grandes empreendimentos de infraestrutura, né, eles são grandes, têm grande potencial de uso, né, da informação geográfica, desde a fase quando o empresário dá o insight ali, vou implantar um empreendimento, vou investir em algo, esse tipo de estudo ele precisa ser feito. E aí a quantidade de informações que é envolvida nesse tipo de estudo, que eu trouxe uma pequena amostra ali, né, que vai desde assim,
Por exemplo, para implantar uma linha de transmissão, para ter uma ideia, tem que ser avaliado se existem aeroportos, aeródromos, heliportos próximos, cavidades naturais subterrâneas, cavernas, né, dutos, gasodutos, oleodutos, sítios arqueológicos. Tem que ser avaliado todo o uso e cobertura do solo, que é toda a questão fundiária também, da indenização do custo daquela terra, né? Então, se eu estou implantando um empreendimento, eu vou ter que negociar com o proprietário atual daquela terra. Se ele planta eucalipto, é um preço. Se ele tem um pasto lá, é outro preço. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Processos minerários, se tem alguma atividade de mineração, presença de infraestrutura, sítios paleontológicos, sítios geológicos, assentamentos rurais, declividade, toda a parte do terreno, né, com certeza. Remanescentes de Mata Atlântica, susceptibilidade a queimadas, né, que essas linhas elas vão operar, tem risco de queimar, então toda essa questão tem que ser observada também com estudos, né, de susceptibilidade, estudos de risco, áreas prioritárias para conservação, comunidades quilombolas, territórios indígenas, setores censitários, para ver realmente se é uma área muito urbanizada, menos urbanizada, qual é a população que está sendo afetada, unidades de conservação, zonas de amortecimento, assim, inúmeras fontes de dados diferentes que se relacionam entre si, e que a gente tem essa facilidade, né? Eu digo que nós da geografia, das áreas da geociência, temos uma facilidade muito maior de interpretar essas informações, de correlacionar essas informações para chegar em níveis, né? Aqui é um desenho que eu gosto muito de fazer, que eu gosto muito de mostrar, a gente fez ele há bastante tempo, que mostra um pouco isso, né? Toda essa sobreposição de dados, né? Que quando a gente passa a olhar para ele de uma forma matricial, né, pontuando, né, essas informações, essas camadas, cada camada ela pode ter um ponto, né, e aí você talvez vai ter ali o melhor traçado, o melhor caminho, com o menor impacto ambiental, né, porque não adianta você ser... O empreendimento, o governo ele define, preciso levar energia para tal cidade, para tal comunidade. Ele vai sair, o empreendimento ele vai ter que ser construído, senão aquela população vai ficar sem energia. Então, cabe a gente definir qual que é o melhor caminho para aquela energia chegar naquele local, causando o menor tipo de impacto possível, né? Então, essa é uma função, né, que a gente tem toda uma capacidade de estar exercendo, como geólogo, como analista de GIS, que eu acho bem importante a gente reforçar em eventos como esse. Aí, dentro do licenciamento, a gente tem a licença prévia, licença de implantação, licença de operação. Então, uma vez que eu já caracterizei o terreno, já fiz todo o meu estudo de viabilidade, na licença prévia, a gente vai fazer mais a parte de aprofundar, né, aprofundar naquele terreno, naquele território. Então, aí a gente já começa a trabalhar com o GIS, né, muito voltado em trabalhos de campo, utilização de aplicativos móveis, né, fazer toda a integração de informações de uma forma um pouco mais avançada, dar um upgrade no tamanho, na quantidade de informação sobre aquele terreno que já foi definido para ser a locação do empreendimento. Então, essa é a licença prévia, né? Então, estudo de campo, onde eu vou coletar a amostra de solo, é um estudo de campo onde a gente vai fazer avistamento de fauna, controle de flora, inventário florestal. Então, tudo isso é dentro do licenciamento prévio, né? Onde a gente faz o ERIMA no final, apresenta e obtém a licença de instalação, que também entra muito na questão de integrações, né? Então, onde que o geoprocessamento está, né, nesse processo da licença prévia da implantação? Está subsidiando essas equipes de campo, está subsidiando essas equipes de escritório com informações de campo, com sistemas onde eu vou conseguir analisar essas informações de uma forma muito mais dinâmica, né, como os dashboards ali que a Rafa mostrou. Então, hoje, quando a gente tem uma interface, né, do data science, a ciência de dados com o GIS, né, a gente consegue realmente trazer uma grande quantidade de dados coletados, grande quantidade de dados que podem estar sendo coletados por estações meteorológicas, em campo, tudo isso para dentro desse ambiente geoespacial. E aqui, assim, um pouco desses sistemas, né? Então, tudo isso se integra, se conecta, né? A gente tem uma única entrada de dados, que no momento que da coleta já chega nesse nível de análise com gráficos, com resultados muito dinâmicos. Então, o nosso papel aqui como GEL, né, dentro desse contexto do licenciamento ambiental, é muito na preparação desses ambientes, né, na estruturação desses ambientes, criação dos aplicativos, suporte das equipes de campo que estão operando esses aplicativos em campo também. Né, às vezes pessoas têm dúvida, pessoas têm toda uma questão cultural, né, que está acostumada com a prancheta, vai ter que pegar um tablet. Então, você tem toda a fundamentação para exercer esse papel, está muito focada também no usuário final. E depois também, né, depois do licenciamento, né, aí colocamos o empreendimento para operar, né, entra a parte de monitoramento. Né, então, o que é o monitoramento? Então, esse conjunto de técnicas que envolve registramento remoto, protocolos de ação, aplicativos de campo,
né, tudo isso entra para dentro do monitoramento. Alertas, né, em tempo real, alertas automatizados, pode ser em relação a algum tipo de risco, riscos relacionados a dados climáticos ou detecções de mudança a partir do sensoramento remoto, né, automatização dos processos de coleta de imagens de satélite, né, a partir dessa automação, a gente tem uma comparação, né, entre a imagem da semana passada e a imagem dessa semana. O que mudou ali? Isso já pode gerar um alerta automático, né? Isso pode gerar um alerta em relação a uma área que foi suprimida, a uma construção irregular, né, que foi realizada naquela área. Então, tudo isso entra dentro da esfera do monitoramento. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Medições de área de regeneração, área de desmatamento, análise temporal de cobertura de solo, enfim, tem bastante aplicações, né, dentro do monitoramento. Vou ter que dar uma corridinha aqui, né? E quando a gente fala do monitoramento, né, a gente está falando desde os dados de satélite de sensoramento remoto tradicional, né, que a gente está acostumado a trabalhar, a Sentinel, o Landsat, mas também hoje a gente está na era dos nanosatélites, né? A gente tem hoje constelações de satélite com imagens diárias, com alta resolução, a gente tem a Planet, a gente tem outras constelações, a gente tem uma empresa argentina que está crescendo muito, que é a Satellogic, não sei se vocês já ouviram falar, eles têm um plano bem ambicioso para ter 6 coberturas diárias em 2025, em qualquer ponto do mundo. É algo assim, que a gente nunca poderia imaginar sei lá, em 2007, quando eu me formei em geografia, e demorava 15 dias para ter uma nova Landsat 5 ali. Hoje em dia vai ter 6 imagens do mesmo ponto da Terra por dia, a partir desses satélites que têm o tamanho de uma caixinha de sapato, né, e é lançada a centenas aí por essas novas empresas. Então, a gente tem, né, inúmeras fontes de dados. Aí, a gente vai chegar nesse ponto, aqui um pouco também falando da automatização. Né, eu estou tentando correr, porque o Zé Lon já começou ali a mostrar a plaquinha. Então, a gente está falando um pouco aqui da automatização. Então, a partir da minha cobertura de imagens, né, posso entrar um processo de algoritmos ali, de árvore de decisão, de classificação, com machine learning, para poder realmente ter uma avaliação desse dado, desse sensoramento remoto, de forma escalável, né? Então, tem grande quantidade de imagens, tem uma forma de automação da interpretação dessas imagens, e a saída são alertas, né? Então, o usuário final, ele não vai estar vendo ali o pixel, a análise feita da imagem. Ele vai receber um e-mail dizendo que tal local foi suprimido no dia anterior. Hoje, a gente está fazendo monitoramento da Amazônia para uma empresa de crédito de carbono. Fugiu o nome da empresa. Carbonext. Obrigado, Pedro. A gente está monitorando 5 milhões de hectares na Amazônia para eles. E é tudo automatizado. Então, a gente coleta imagens do Landsat, do Sentinel, do Cibers, faz toda a análise automatizada, e o que o cliente recebe são e-mails, dizendo que tal área foi desmatada, ou então na vizinhança está chegando um vetor de desmatamento para ele ficar alerta, porque a fonte de geração de renda dele é a floresta de pé, né? Ele ganha dinheiro mantendo a floresta em pé, comercializando crédito de carbono. Então, é uma forma de a gente conseguir monitorar grandes áreas de forma muito dinâmica, né, a partir da automatização. E aí chega na nossa competição ali, né? Já estou adiantando aqui. Então, o que eu trouxe até aqui, né? Para falar assim, a quantidade de informação que a gente tem hoje, de dados, né? Ela não é mais um problema, né? Então, trazendo a contextualização dos dias, dentro dos processos ambientais, né? Pensando em processos ambientais ou pensando em qualquer outro problema de negócio, daqueles que a gente comentou, corretoras, atividade minerária, setor elétrico, todos eles a gente tem uma grande quantidade de informação disponível hoje, né? Seja ela sensor remoto, seja ela dispositivos móveis, quantidade de dados coletados nunca foi tão alta, né? Então, a gente comenta que dado não é mais um problema, a gente tem muita informação. Mas, então, o que tem a ver nesse Lego, nessa competição? Quando a gente fala que dado não é mais um problema, eu vou pedir para o pessoal apresentar os Legos ali. Pode ser, pessoal? E o Lego da Joana. Pode mostrar, Joana? Aqui a gente tem caiu aqui, teve um problema, uma área de risco. Mas a gente tem um Lego aqui que está sobre uma... me explica o que você montou aqui. Olha, boa sorte agora. Bom, eu fiz uma plataforma aqui de observação.
Aí aqui eu tinha um sistema, caiu aqui, né? Foi mal montado. É um sistema de, não sei explicar o que eu fiz também, mas é que ia estar recebendo sinal de alguma coisa e aqui tem um segundo local aqui que ele poderia chegar para controlar esse local. Maravilha. Palmas para a Joana aqui, pessoal. Foi tranquilo montar essa plataforma aqui, com todos esses elementos sobre ela? Não fazia sentido do que era cada coisa, e tinha que inventar, daí a criatividade ajuda, né? Nesses momentos. Felipe? Bom, parece que está meio solto aí, seus dados ali, o que está acontecendo? Uma plataforma, né? Então, eu não sabia muito bem como montar, daí eu fui conectando as peças com o que eu tinha. E aí, como tinha uma frigideira, um peixe, um prato, aqui eu fiz uma cozinha. Show de bola, Felipe. O cara aqui num banquinho e é isso. Perfeito, mas se vocês tirar a mão, o que acontece ali? Cai tudo. Cai tudo. Cai tudo. Meu bonequinho fica sem base. Ou então ia ter que fazer ele todo pendurado, ou sei lá. Perfeito. Obrigado, Felipe. Palmas, Felipe, aqui, pessoal. Eu estava brincando, é um livro para cada, gente. Não tinha competição, não. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, Felipe. Obrigado a você. Pessoal, esse exemplo, se puder apagar a luz para mim, por favor. Ele é uma brincadeira, mas que fala como é a vida real, assim, quando a gente está trabalhando com uma grande quantidade de dados, né? A gente precisa, para ter uma maior facilidade de conexão, né, de entender, né, a sobreposição desses dados, a gente precisa de uma base, né? Onde que esses dados vão se encaixar? Onde que esses dados vão se conectar? Né? E a base para tudo isso é essa modelagem do mundo real que a gente faz através de um sistema de informação geográfica. Né? É como se fosse um denominador comum, onde é o meio físico do território que eu estou implantando o empreendimento, é o mesmo território do meio sócio, que é o mesmo território do meio biótico. Todos eles estão confabulando no mesmo local. Então, essa é que a gente fala assim, que é quando a gente passa a ver dessa forma, né, o GIS, né, a forma de integrar, né, não adianta a área de meio ambiente trabalhar num setor, a área de fundiário trabalhar em outro, a área de engenharia trabalhar totalmente desagregada, se eu estou falando do mesmo local, do mesmo ambiente. Né, então, eu preciso ter esse ponto de conexão, esse ponto de integração. Então, por isso o exemplo ali, né, que a gente vê que foi muito mais difícil para o Felipe montar a estrutura dele, né, porque realmente não tinha um plano, né, uma base de conexão entre as informações. É mais ou menos isso aqui, né? Então, a gente contextualiza, a gente modela, né, todos os elementos dentro de uma única aplicação, né, que seria o que a gente chama de gestão integrada. Né? Então, dentro dos processos ambientais, a capacidade de integração, né, de dados ambientais, fundiários, dados de engenharia, que talvez venham até de outras plataformas, vem do CAD, né, conectando essas informações dentro de um único ambiente, disponibilizando esses dados, né, para dispositivos móveis, para dashboards, integrando dados climatológicos, imagens de satélite, a gente consegue realmente chegar num nível, né, de uso, de maduro dos sistemas de informação geográfica. Né? A gente consegue realmente ver a geografia acontecer. Né? A relação do homem com o meio. Quando eu falo da relação do homem com o meio, não estou falando da relação pontual dentro do fundiário, não, estou falando da relação do homem com o meio, do empreendimento com o meio. Eu só consigo ter o máximo de interpretação disso tudo dentro de um processo ambiental ou dentro de qualquer outro processo a partir, né, quando eu trabalho com essa visão da integração. É um pouco disso que a gente tenta mostrar, né, quando a gente vai desenhar uma solução de negócio, né, mostrar o quanto é importante ter essa gestão integrada, né, relacionando ali os dados de sensores remotos com os dados climatológicos, monitoramento de queimada, monitoramento de cargas atmosféricas, precipitação, todos os dados que vêm, né, de análises meteorológicas, né, a parte toda a questão dos dados de patrimônio fundiário, dados de engenharia ambiental. Então, tudo isso realmente se integra dentro de uma única aplicação. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar, né, essa capacidade de integração, essa capacidade que no GIS, né, nos proporciona de modelar a geografia dentro de um software e poder, daquele software ali, ver o mundo acontecendo. Né, e a capacidade de análise ali, o céu é o limite. Assim, a gente realmente consegue fazer muita coisa a partir quando realmente você entende, né, onde você quer chegar, entende a capacidade das ferramentas que você tem na mão. E o objetivo é esse, é não ser um ambiente isolado, jamais. Então, quando a gente está aqui no GIS-Day falando de geografia, de geoprocessamento, é sempre passar essa mensagem. Né? O geo, ele é a partir de uma integração. O geoprocessamento não é nada sem
todos os conceitos que a gente aprende na geografia. Então foi isso, agradeço a todos aí, muito obrigado aí pela atenção de vocês.